A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 e também pelas nossas redes sociais. Mande sua pergunta, sua dúvida que a gente responde para você durante esse programa. Seguindo com todos os cuidados necessários para manter a nossa programação no ar e, claro, a nossa preocupação com você, ouvinte, de estar sempre muito bem informado. Mais uma vez, todas as medidas necessárias foram tomadas, como a esterilização do estúdio e dos equipamentos para a gente consiga trabalhar aqui com segurança. O programa de hoje eu conto com a participação do Felipe Magal aqui nos estúdios, o Felipe Mongruel, advogado, professor de filosofia, que está com a gente sempre às terças e quintas-feiras, porque esse programa tem o apoio do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, e hoje quem conversa com a gente por telefone é um dos diretores do Instituto, o advogado Nasser Ahmad Alan. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. A nossa pauta de hoje, números sobre o coronavírus, medidas de segurança em todos os países, uma análise de tudo que está acontecendo no mundo com esta pandemia. Eu convido vocês a participarem dessa conversa com a gente. Já a partir de agora, eu vou começar cumprimentando o Felipe. Obrigada mais uma vez por estar nos estúdios aqui com a gente. Bom dia Mariane, bom dia a todos os ouvintes, bom dia doutor Nasser, que está com a gente do outro lado da linha, que também vai participar aí desse bate-papo durante essa próxima hora, e acredito que hoje, não só com bastante notícias importantes, mas também com uma indignação à flor da pele que vai nos saltar aos olhos, e vamos tentar falar sobre tudo que está acontecendo no país. Nasser, bom dia, bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Nasser, você me ouve por telefone? Caiu a linha com o Nasser, a gente vai fazer novamente a ligação. Enquanto isso, Felipe, por favor, passa para a gente as informações iniciais sobre o coronavírus no Brasil. Bom dia, pois não, Mariane. A pandemia que assola magistralmente todo o mundo, mais de 190 países pelos últimos dados da OMS, faz com que alguns desses que acreditam nas suas histórias criadas não consigam sair das histórias criadas por eles mesmos. É mais ou menos como você falar com um esquizofrênico fora da esquizofrenia. Algo que é impossível de ser relatado. E estamos diante desse cenário, estamos sobre essa superfície no nosso país. O governo que sempre atacou, o governo que disse que nunca ia viver de mamata, que ia fazer a nova política, que ia fazer todas as atitudes diferentes dos que vinham levando ou carregando o barco da história até aqui, mostra-se como o maior patife, o maior canalha, o maior bárbaro, o maior visigodo, né, de toda a história dessa república. Nunca estivemos diante de um cenário tão desastroso, porque aquele que comanda este barco, esta nau, é um translocado, de fato, como já disseram aqui neste programa, no seu programa, um ex-governador de estado. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico, ele precisa de um internamento, e é para ontem isso, viu, pessoal? Isso é para ontem. Para atualizar quem nos acompanha, os números oficiais do Brasil, segundo as secretarias estaduais de saúde, contabilizam 2.587 infectados no Brasil, em todos os estados. Foi registradas as primeiras mortes em Goiás e em Santa Catarina, totalizando 61 o número de mortos em todo o Brasil, hoje, 26 de março. Agora sim, o contato com o advogado Nasser Ahmad Alan por telefone. Nasser, bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Olá, Mariana, bom dia, obrigado pelo convite, prazer participar com vocês.
Que maravilha. Nasser, o que você pode trazer nesse início de programa sobre a situação do Covid-19 no nosso país? Lembrando que a nossa pauta sempre traz a defesa do trabalhador. Né? A gente vive um momento aí agora de isolamento, tem uma quarentena estabelecida no Brasil. Eu queria que você trouxesse aí as suas primeiras considerações sobre esse tema. Na verdade, acho que o país inteiro, o mundo, para dizer de forma mais concreta, vivem um drama, né, que é a necessidade de isolamento social para conter a aceleração do contágio do vírus, né, pelo vírus. E é evidente que esse isolamento social, ele nos impõe, além de muitas restrições à nossa liberdade, né, individual, tal, dificuldades, né, ao segmento da nossa vida como a gente é acostumado a viver, né, nos impõe também um período de dificuldades econômicas a todas as economias, a todas as pessoas, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso tudo, né? Me parece que a gente está disputando aqui uma coisa que é muito simples, né? Que deveria ser muito simples, mas que parece hoje que está em disputa, que é você privilegiar a vida em detrimento da economia, né? E tem gente que acha que a gente tem que estar minimizando os riscos, né? Tentando fazer com que a atividade econômica volte à normalidade, mesmo que isso importe em uma catástrofe do ponto de vista humanitário, né? Então, a preocupação é grande, mas a gente tem que ter serenidade, tem que ter tranquilidade, entender que é um período difícil, mas é um período, ele vai passar, né? Nasser, bom dia. Olá, Felipe. Beleza. Eu gostaria de participar dessa sua introdução aí ao tema, exatamente nessa frase que você utilizou, onde vivemos uma escolha entre privilegiar a vida ou a economia. Que fique claro que isso não é um dilema, isso nunca será um dilema. Porque qualquer médico em atuação permanente, ou mesmo que esteja começando, qualquer advogado que já tenha tido contato com alguma das características de direitos humanos, sabe que nunca, em hipótese alguma, você vai tentar achar que o caos é maior se o isolamento for menor agora, ou se o isolamento for maior agora, o caos vai ser diminuto no futuro. Não trata-se dessa conta a ser feita, porque ela não passa pela linha de raciocínio ou pelo condão da história de um agente público. Veja, estamos diante de pessoas que querem viver, não só aquelas que voltaram às sacadas, Mariane, para poder bater nessas panelas, muitas destas eleitoras profetizando do presidente momentâneo, e daqueles que também são andarilhos na rua, eles têm a mesma vontade, é uma vontade de viver. Por isso não é um dilema. Nós não queremos apenas não morrer de coronavírus. Nós queremos viver e termos alguém minimamente calmo e equilibrado. Agora vou usar bem as palavras que você utilizou, doutor Nasser, para a gente poder dar prosseguimento no nosso dia a dia. É impossível que nós que a gente consiga mesmo sair de casa, trabalhar, estudar, fazer nossos afazeres mínimos, Mariane, se a gente não tiver um mínimo de razoabilidade dentro das nossas interferências, né? E o governo é extremamente importante, ainda mais num país como esse, que acredito que é dados em que nós vamos falar daqui a pouco. Na verdade, a grande dificuldade que a gente passa, ela me parece que inicia pela falta de liderança, né? Então, a gente não tem alguém que possa liderar o país nesse momento de dificuldade. Então, nem o presidente, nem quem compõe os ministérios, a equipe econômica, não existe no Brasil um grupo
que tenha capacidade de liderança, capacidade de retirar o país do buraco que se enfiou. Então, eu acho que a gente tem, que a população brasileira o enfiou, né? Porque isso tudo não é de graça, né? Então, é resultado do processo eleitoral de 2018. A gente elegeu o que está aí, né? Então, esse é um ponto que tem que ser sempre importante, sempre ressaltar, porque ele não está lá colocado ao acaso, ele foi eleito, né? E aí é sempre bom lembrar a importância do voto, principalmente nesses momentos, né? Outra questão que me parece que é fundamental é entender que nós vamos precisar administrar o isolamento social durante um período, e esse isolamento social ele traz dificuldade a todos e todas, mas que ele é necessário para o bem da coletividade, para o bem da sociedade. Se a gente não entender isso, porque só quem tem os vulneráveis, a saúde mais vulnerável é que vai morrer disso. Sim, mas de quanta gente estamos falando? Se isso for verdade. Se é verdade que só quem tem algum problema de saúde respiratório, ou tem mais de 60 anos, ou tem alguma doença daquela que se coloca no grupo de risco, quem vai morrer, nós estamos falando de quanto? Né? Vamos botar no papel isso, então. Se é verdade que nós estamos pensando, se é verdade o que diz o próprio Ministério da Saúde, que nós teremos 50% da população infectada por esse vírus, e se é verdade que o índice de letalidade nessa situação vai beirar 1%, nós teríamos aí 1 milhão de mortos, num prazo relativamente curto. É um absurdo. É um absurdo, é uma tragédia humanitária. Então, e o isolamento não necessariamente significa caos econômico, né? Porque aí faz diferença aí faz a diferença a administração pública, o governo, tomando medidas, deveria pelo menos, né, tomar medidas efetivas para garantir de renda mínima para as pessoas, para que evitem, nesse momento mais difícil, desses próximos 3, 4 meses, que a gente possa sair do buraco com a garantia de renda mínima, né? A garantia de salários aos trabalhadores, garantia de emprego, impedindo as demissões, financiando os pequenos empresários, né, a microempresas, os empresários individuais, garantindo renda mínima aos trabalhadores informais. Então, são medidas que impõem, que não passam pela iniciativa privada, são medidas que que não é a iniciativa privada que vai conseguir resolver, que vai conseguir dar solução, mas que são medidas que precisam sair, cuja iniciativa precisa partir do Estado, né? E aí que a gente entra na grande dificuldade que nós temos hoje, que é a ingovernabilidade do país. Nós não temos governo, a verdade é essa, nós não temos governo. Sem dúvida, Nasser, essa falta de liderança que você comentava há pouco, somada à falta de capacidade dos asseclas e da equipe que compõe esse governo, faz dessa pandemia uma pandemia que traz resultados muito piores ainda. No estado normal de temperatura e pressão já seria uma coisa extremamente difícil. Contudo, quando se coloca um líder que não é líder, fruto de uma fraude toda, que também é um outro papo, mas fruto de uma eleição fraudulenta e de uma narrativa fraudulenta, tudo só piora, né, dentro dessa situação. Neste programa de hoje, a gente tem a participação aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Felipe Monduel, advogado, professor de filosofia, e por telefone do advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, Nasser Ahmad Alan. A gente volta no próximo bloco com mais informações sobre a pandemia, sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo mundo aí para a gente combater esse vírus. O meu recado, como sempre, cada vida importa, e a gente vai falar principalmente da questão dos trabalhadores. Eu convido você a seguir com a gente. Se tiver pergunta, 3015-1800, ou também pela nossa live no Facebook, a gente responde para você já já. No intervalo. Você está ouvindo Cultura Revista.
A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Aviso da Companhia Campolarguense de Energia Cosel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos. Aplicativo Cosel Mobile, e-mail para atendimento@cosel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726 2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. A Copel está preparada para manter os serviços essenciais de energia elétrica e está reforçando seu time de atendimento nos canais copel.com, pelo aplicativo e no telefone 0800 51 00 116. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje aqui nos estúdios com o Felipe Mongruel, advogado, professor de filosofia, por telefone o advogado Nasser Ahmad Alan, do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu queria começar esse segundo bloco contando com a participação dos nossos convidados. A gente falava inicialmente da falta de liderança e da ansiedade do povo, né, dos nossos trabalhadores, por medidas que não estão sendo tomadas para que a gente tenha aí uma garantia mínima, né, para que as pessoas possam aí fazer o isolamento social, se manter em quarentena e principalmente cuidar das suas famílias. A gente tem visto medidas tomadas em todo mundo, mas a nossa falta de liderança, principalmente, nos faz ficar aí à mercê do que está por vir, né? Causa uma angústia coletiva, causam muitas dúvidas relacionadas às pessoas. Mas tem um fato importante que a gente gostaria de tratar nesse programa de hoje. A gente até intitulou o programa de hoje chamado de A Estupidez da Elite, né? Um Brasil governado pela elite, os multimilionários, milionários, donos das empresas, e essa semana a gente teve um apanhado de notícias que podem ser vistos em qualquer um dos canais de comunicação, de comentários como o dono das lojas Havan, que fala que pode demitir aí uma série de funcionários, pouco preocupado com o que está acontecendo, também o empresário Roberto Justus, também o dono da rede de restaurantes Madeiro. E eu vou pedir para o Nasser, que fala com a gente por telefone agora, traçar um panorama dessas elites, Nasser. Por que esses empresários não estão tão preocupados com a pandemia, com o isolamento, nem com os seus trabalhadores? Bem, eu acho que quando a gente fala de estupidez da elite, eu me recordo primeiro do livro do Gessé Souza, que ele publicou no passado, sobre a elite brasileira, né? E ele, como ele classifica a elite do atraso. Né? Sim. Nós temos realmente, a gente pode dizer que se nós temos um problema no país, que é um problema grave, que realmente implica uma dificuldade de crescimento do ponto de vista, muitas vezes, humano, de progresso social, é a nossa elite, que é realmente muito, além de conservadora, ela é extremamente retrógrada, né? Então, o que a gente viu com as declarações do Justus, o famoso velho da Havan, né? Uhum. E do Júnior Tusk do Madeiro. Na verdade, o que a gente tem ali é simplesmente a exteriorização, né, a manifestação pública do que pensam realmente esses grandes empresários brasileiros, e não só eles, né? Tudo que circunda esses grandes empresários, porque afinal de contas a gente tem uma série de prestadores de serviços ou de pessoas que trabalham com o grande capital,
que se sentem grandes capitalistas também, embora não sejam, né? Então, eles pensam como grandes capitalistas, mas têm uma conta bancária de um trabalhador um pouco melhor remunerado. Né? O que eles pensam? Eles pensam o valor da vida humana, o valor dos trabalhadores e trabalhadoras, para eles é o que eles externaram nas suas manifestações. Isso acho que indica muito claramente a forma de pensar o empresariado brasileiro. Não está nem aí para a vida do trabalhador e trabalhadora, porque o trabalhador e trabalhadora é só uma máquina, uma ferramenta. Uma ferramenta é uma coisa, né, como diria o Marx, quando trabalha o trabalho como objeto, né, é uma coisa em que reverte lucro para ele. E se essa coisa não está prestando serviço, se essa coisa não está trabalhando, ele não tem como se expropriar, se extrair desse trabalho mais-valia, o lucro, e em razão disso ele tem dificuldades econômicas. Então ele não se importa se tivermos 1 milhão de mortes no país. Desde que a atividade econômica, desde que a empresa dele, desde que as empresas dele continuem em atividade e consigam seguir o seu ritmo natural. Diferentemente de outras situações que geram número acentuado de mortes no Brasil, essa pandemia, ela não, embora ela seja, talvez, quando chegar aos grandes bolsões de pobreza do Brasil, o vírus ele vai fazer um estrago absolutamente indignante, mas ela não diferencia, não é uma doença de pobre, né? Tem doenças no Brasil que matam muito, de verdade, e que são doenças diretamente relacionadas à condição social com a condição econômica. E esse não é o caso. E aí nós temos a classe média se isolando, a classe trabalhadora se isolando, né? E deixando de consumir os produtos que esses empresários produzem, né? E eles não se importam realmente com o número de mortes. Um deles chegou a falar o que são 5, 7 mil mortes. 5 a 7 né? mil mortes. Uhum. Afinal de contas, é importante a atividade econômica está se desenvolvendo. Mas assim, 5, 7 mil mortes, quando a gente fala em número, a gente não tem rosto, não tem nome, né? Mas podia ser a mãe dele, que é idosa. Exato. E que é do grupo de risco. Né? Não é a mãe do velho da van, porque o velho da van nasceu de chocadeira. Deve ser mãe, engraçado. Mas é possível, na verdade, a gente tem a desumanização das mortes. Né? É número. Morreram 57. 57 é gente. São 57 pessoas. Então, é difícil para a gente trabalhar com uma perspectiva de contenção num período desse, quando os impactos eles não são na vida direta das pessoas. A hora que começar a morrer parentes das pessoas, elas talvez comecem a se chocar. Né? A sensação que me dá é exatamente essa, de parece que está tudo muito distante, quando na verdade, quando chegar perto, talvez mude aí uma conscientização, né? Se a gente acompanhar as redes sociais dessa semana, tem uma frase muito emblemática circulando nas redes sociais, qual pessoa da sua família poderia morrer, né? Para conter. É uma forma de chamar a atenção, né? Não, e também, Mariane Nasser, nota-se que esse empresariado ao qual você se referia e esses sujeitos aí dos quais nós citamos, eles também carregam dentro das suas malévolas aspirações a burrice, é de uma ignorância, o que eles falam, porque a gente precisa traduzir certas coisas. O problema epidemiológico é diferente do problema sociológico. Eles vão andar conjuntamente em determinada hora. Qual é essa hora? Essa hora não é agora, porque essa hora que nós estamos vivendo hoje, dia 26, inclusive meus parabéns, Nasser, você que eu sei que torce para o Clube Atlético Paranaense, você também, Mariane. Sim. Hoje é aniversário, 96 anos do Clube Atlético Paranaense. Bom, esse momento que nós estamos vivendo, dia 26 de março, é uma subida do mapa
das pessoas contaminadas. Então, a gente precisa do isolamento total, não só para preservar as vidas, mas para preservar nosso sistema de saúde. Uma vez que, se tivermos um número estrondoso de contaminações em breve tempo, ou menos do que estamos esperando para a segunda quinzena de abril, o pico da doença, nós não vamos ter máscara, não vamos ter respirador, não vamos ter leito, não vamos ter gente. Então, além das mortes que irão infelizmente acontecer, elas acontecerão à míngua na porta dos hospitais. Sabe, vai ser aquelas cenas, exatamente aquelas mesmas cenas que nós víamos em filmes sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, vão ser as mesmas cenas. Já vemos essas cenas lá no norte da Itália, caminhões de corpos sendo levados, né? Mas esse tipo de empresariado, que também tira 5 mil, 7 mil, não sei de onde. Eu não sei de onde que ele tirou esse número. Tirou 5 mil e 7 mil. Até teve uma... Desculpa, estou me alongando muito, o nosso convidado precisa falar, mas eu quero... Só para terminar, Nácia. O Fernando Caruso, um humorista, filho do Chico Anísio, ele pegou e falou assim, vamos trocar, né, no tom da pilhéria, da galhofa. Vamos trocar esses 5 mil, 7 mil por um número menor? Vamos trocar por 20, quem sabe? Pegar os 20 milionários, os mais milionários, bilionários, que tem aí no país, vamos pegar a renda deles e deixa só para, não é para todo mundo, deixa só para as classes mais baixas, só para aquelas que são completamente desassistidos do Estado, seja porque não tem saneamento básico, seja porque não tem moradia, seja porque não tem um trabalho decente, seja porque vivem à míngua das migalhas que os prestadores, que os agentes públicos colocam a eles. E se a gente fizesse isso, trocasse 5 mil, 7 mil por 20 bilionários, será que eles doariam? Será que eles sacrificariam suas vidas em nome da economia? Aqui, né, Farroupilha, é lógico que não trocariam. Jamais trocariam. Porque a burguesia, a elite cafona, você esqueceu de falar que ela é cafona, Nácia. Além de ser todas aquelas adjetivos que você disse, ela também é muito cafona. Ela é ignorante. Ela faz com que não pense-se minimamente num país para você, para os seus e para os próximos. Na verdade, o que a gente... que acho que até eu tinha pensado, acabei esquecendo de falar, a gente viveu durante muito tempo, principalmente no período dos governos do PT, nós vivemos um combate, a gente vivenciou isso, e a gente lembra, todo mundo que está ouvindo vai lembrar, do combate que sofreu o Bolsa Família, o programa Bolsa Família, por parte da sociedade, de uma parte da sociedade, né? Aquela história que dizia que não dá para ficar dando peixe, tem que ensinar a pescar, que não podia ficar dinheiro para vagabundo, que as pessoas se encostavam e deixavam de trabalhar com Bolsa Família, ou R$70, né? Deixavam de trabalhar porque recebiam Bolsa Família do Estado. A gente lembra disso tudo. E isso representa muito uma forma de pensar do nosso empresariado. Nosso empresariado pensa exatamente isso. Aliás, essa forma de pensar, ela não é nova e nem é nossa, né? Também não é só nossa, não é exclusivamente nossa. De uma forma geral, desde o início do século passado, desde o início do final do século XIX, início do século XX, a gente enxergava já de uma forma, como isso até anterior, de uma forma bastante clara, se enxerga um preconceito muito grande das elites em relação à classe trabalhadora, né? Então, os pobres, eles eram tidos não por vítimas de um modelo de sociedade desestruturado, desigual, que impede a ascensão social e a mudança de classe social, né? Mas o pobre sempre foi visto como alguém subalterno, cuja pobreza era atribuída pelas deficiências próprias, ou seja, a pessoa era pobre por falha dela, porque o sistema era um sistema que permitiria o crescimento e aí todo aquele engodo que se utilizava da meritocracia, do crescimento pessoal, tal, como se a sociedade de classes não fosse estruturada para impedir a própria ascensão social e a colocação de classes
o crescimento da pessoa numa condição diferenciada e tal. Então, o pobre sempre teve um preconceito muito grande por parte da elite. E esse preconceito, ele continua existindo. A gente continua vendo. O valor da vida do pobre não vale nada para um cara desse. Não tem nenhum valor. Tem enquanto presta serviço para ele. E esse é o tratamento, se a gente for enxergar nas relações de trabalho, esse é o tratamento que os empregadores dão aos seus empregados de uma forma geral. O valor do trabalhador é enquanto trabalho, ele não vale como pessoa, ele vale como número, como resultado. E aí deixou de ter utilidade, ele é descartado, completamente descartado. Apresentou baixa produtividade por alguma questão pessoal, por uma questão da vida. Ou meritocrática, né? Perde espaço, ficou muito caro pelo que entrega, perde espaço, é jogado para fora, é contratado alguém mais novo, fazendo com um salário bem menor. E esse tratamento é resultado do nosso modelo capitalista. Então, esse preconceito é um preconceito de uma forma geral, que é gerado pelo próprio modo de produção. E o mais interessante é que esses cidadãos, esses grandes empresários, eles são incapazes de se dirigir ao Estado, ao governo, e falar, olha, eu quero uma solução para o meu problema, que é um problema econômico gerado por uma questão de força maior, que é uma pandemia mundial, mas o Estado precisa vir e auxiliar. Eles não exigem do Estado isso. Eles estão atrelados à ideia de que o Estado não pode fazer nada, não vai fazer nada. E eles têm que demitir, ou o Estado libera a atividade econômica para morrer quem tiver que morrer, ou eles vão ter que demitir, e essa é a forma de eles lidarem com o problema. Quando, na verdade, nós estamos vendo no mundo afora inúmeras medidas estatais, vários países adotando medidas para garantir emprego, medidas para estabelecimento de renda mínima, para que as pessoas tenham dinheiro, embora não possam trabalhar, tenham dinheiro para poder comer e garantir a sua manutenção durante esse período, com suspensão de pagamento de aluguéis, com suspensão de processos de despejos, linhas abertas de crédito para os industriais, para poderem suplantar esse momento difícil, estados estabelecendo, pagando parte da folha de pagamento das empresas, com linhas de crédito para pagar parte da folha de pagamento das empresas para suportar esse momento mais difícil. Então, eu acho que assim, o foco me parece absolutamente equivocado. Eles estão querendo retornar à atividade econômica, matar, mesmo com a morte de um monte de gente, quando, na verdade, poderiam estar exigindo do seu governante, a quem tem proximidade, já que fizeram apoio aberto à candidatura do então candidato Jair Messias Bolsonaro na época, né? São eleitores e financiadores da campanha deles, podiam estar lá falando o seguinte, meu presidente, né? Vem aqui agora nos socorrer, estabeleça um plano, rompa com esse neoliberalismo ortodoxo do seu ministro da Economia e libere dinheiro para o empresariado brasileiro poder pagar os seus empregados sem fazer demissão, garantindo a renda de todo mundo, porque é um momento que a gente precisa garantir renda. A economia não gira se tiver corte de renda. Então, se demitir, não vai ajudar. Vai piorar a situação. Exatamente. A gente tem muitas participações pelas redes sociais, a gente tem perguntas. No próximo bloco eu vou transmitir as perguntas para os nossos convidados, mas só alguns registros no finalzinho desse segundo bloco. O Wilson Ramos Filho nos acompanha pela live no Facebook e indica que a Associação Comercial do Paraná prefere suspender o isolamento. A Camila Milek de Mendonça diz: a classe média se isola e o pobre morre, e isso é necropolítica. A Cristina Gonçalves Choeire diz: eles já estão escolhendo quem vai morrer. Para a gente pensar um pouquinho, a gente retoma essa conversa no próximo bloco. Eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM 930 a seguirem conosco. Um breve intervalo comercial e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Burguesinha, 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 só no filé. Olá, aqui é seu Jorge, eu estou na Rádio Cultura de Curitiba, você não sai daí. Dicas de Direito do Consumidor, com o advogado Mesael Caetano.
no cinema. Você já foi impedido de entrar na sala de cinema com comida comprada em outro lugar? Obrigar os consumidores a comprar nas lojas de cinema é considerada venda casada e viola a liberdade de escolha do consumidor. O advogado Meséio Caetano em defesa da cidadania. Aviso da Companhia Campolarguense de Energia, Cosel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos. Aplicativo Cosel Mobile, e-mail para atendimento@cosel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726 2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. A Copel está preparada para manter os serviços essenciais de energia elétrica e está reforçando seu time de atendimento nos canais copel.com, pelo aplicativo e no telefone 0800 51 00 116. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.pr.gov.br. Copel, pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Participam do programa de hoje aqui comigo no estúdio Felipe Mongruel, o Magal, advogado, professor de filosofia, e por telefone o advogado, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o Declatra, nas redes sociais, no Facebook Defesa da Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra, o Nasser Ahmad Alan. Antes de eu seguir a conversa com os nossos entrevistados, a gente sempre tenta trazer no programa relações com a cultura e com a arte. A cultura e a arte sempre fazem um papel muito importante na história em retratar temas atuais por meios dos filmes, das peças de teatro, das músicas, dos livros. Nesse momento de isolamento e de quarentena tão importante, a cultura presente com os artistas nas suas manifestações online, as plataformas digitais, está tendo show virtual, tem uma série de coisas acontecendo para movimentar aí também, claro, fazer companhia aí para quem está em casa nesse tempo um pouco mais difícil. Lá no nosso site cultura930.com.br tem uma série de programações pensadas aí para te fazer companhia nesse tempo. Mas eu também queria fazer uma referência a alguns livros que fizeram registros de pandemias e de problemas sociais e recomendar para que você que está em casa busque, acesse e queira saber um pouco mais sobre esses trabalhos. A primeira indicação é o livro de 1842, A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, que fala sobre a pandemia da morte rubra na Itália medieval. O príncipe Próspero era um governante tirano que, assim que se notificou que seus domínios foram despovoados, convocou os cavaleiros, damas, nobres e fidalgos de sua corte, retirando-se com eles para sua abadia, imaginando estar protegido da epidemia. A outra dica é O Amor nos Tempos do Cólera, 1985, Gabriel Garcia Marques. Narra uma história de amor inspirada na história de seus pais, de Florentino Porfirmina, em meio à pandemia de cólera. É sobre a espera do amor que vence o ódio. E também Ensaio sobre a Cegueira, 1995, de José Saramago. Como diz o ditado, citado por Saramago, o pior cego é aquele que não quer ver. Lembrando que os dois primeiros autores citados estavam na lista de livros naquela ação no início do ano em Rondônia, em que a Secretaria de Educação distribuiu um memorando no qual exigia que uma série de livros fossem recolhidos das escolas. Enfim. Muito bom, Mariane, muito bom sua lembrança, essa sua dica cultural. Até porque a cultura é a expressão humana das características de um povo, de uma comunidade, de uma sociedade em determinado tempo ou época. Mas eu queria pegar um pouco do que a gente falou no bloco passado, do que o Nasser vinha dizendo e do que assim avançamos na conversa. Para quem, nossos ouvintes, muitos ouvintes, um abraço em todos vocês, obrigado pela sua audiência e obrigado por todos estarem estão vindo, aqueles que estão chegando aqui nesse momento. Tente se lembrar e tente saber de algumas coisas exemplificativas sobre quem é essa nossa elite que participa do golpe desde 2016, que sempre que apoiou o projeto lá do Passaporte para o Futuro do Temer,
que votou pela reforma trabalhista, que foi a favor da reforma previdenciária, que colocou esse neofascista no poder, que bate palma para essa cambada de louco e de insano. Essa gente, eu vou até pegar como exemplo um amigo meu que trabalha no serviço público. Ele encontrou, Mariane, o chefe dele no Xerox. Ao encontrar o chefe dele no Xerox, o chefe dele pegou e perguntou para esse meu colega, falou assim: amigo, você viu a curva da pandemia na Itália e no Brasil, como está indo? Vamos ter tantos números de mortes. Esse meu amigo pegou e falou: pois é, realmente. Nesse momento ele falou: e o pior que aqui no Brasil a gente é porco. Sabe, então é dessa mentalidade de certas pessoas que se acham muito mais imigrantes italianos, imigrantes alemães, imigrantes não sei da onde, e que não têm em si as características mais básicas ou da sua ancestralidade indígena, porque aqui nasceram, aqui somos latinos, que gostamos disso, que trabalhamos, que alimentamos o mundo com as nossas práticas e com a nossa cultura, Mariane. Aqui é o celeiro de sempre ter transformado isso. Vem uma pessoa que tem um determinado poder, ou como bem disse o Dr. Nasser no começo, uma certa conta um pouco mais vultuosa, que acha que ele faz parte dos donos do poder, e ele não tem nenhum meio de produção, mas ele se acha participante dos donos do poder, e ele vem falar que o porco é o brasileiro. Pelo menos eu nunca ouvi falar que brasileiro era porco. Eu sabia que tinha europeu que não tomava banho, que aqui era um lugar que a gente mais se... Então a pessoa ainda tem esse tipo de racionalidade, sabe? Então é contra esse tipo de narrativa que a gente tem que voltar os olhos ao falar de um problema mais complexo. Lógico que o meu exemplo é muito chulo, muito rasteiro para querer perceber tudo isso. Contudo, pessoal, esse problema epidemiológico e sociológico que se dá, ele jamais vai poder ser contido com pessoas ou empresários ou esses riquinhos aí que tem esse tipo de pensamento. Se morrer 5 mil ou 7 mil, ou sabe que eles tiram danada. O outro rapaz lá que fazia um programa do Trump, como é que é o nome dele? Casado com as modeletes lá, como é que era? Roberto Justus. Aquele outro também falou: vai morrer apenas 10 ou 15% da letalidade. Mas como é que um imbecil desse tem uma coragem de falar uma coisa dessa? Uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ninguém está preocupado, absolutamente ninguém está preocupado com o Brasil em si. E eles ainda se vestem de patriotas, porque o patriotismo é sempre a última arma do canalha. Nasser, me conte das suas impressões, principalmente agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, né? A gente tem um presidente da República que vem em rede nacional dizer que é só uma gripe, que tem que retomar os trabalhos. Agora, como a nosso ouvinte acompanhando a gente aqui, o Wilson Ramos Filho, diz que a Associação Comercial é contra, né? Prefere suspender o isolamento. A gente é um país sem liderança, a gente tem acompanhado uma movimentação dos governos contra o próprio governo federal, alguns governadores tomando medidas para proteger os moradores de cada estado, mas também medidas internacionais. Eu queria que você fizesse um panorama dessas medidas, o que países têm feito, que poderia ser feito no Brasil, mas que respondesse a uma questão, né? O Brasil tem dinheiro, né? Que poderia ser melhor investido para a gente passar essa crise com um pouco mais de tranquilidade? Eu acho que o fundamental, acho que não vou detalhar aqui o panorama de cada país, até porque a gente ficaria umas 2 horas falando. Uhum. Tá? Mas para tirar linhas gerais, eu poderia dizer o seguinte, e acho que os nossos ouvintes eles estão acompanhando isso no noticiário diário. As medidas de combate, os países de forma geral têm adotado como medidas de combate o isolamento social. Portanto, os governos estão mandando as pessoas ficarem em casa. Não estão pedindo ou recomendando, estão determinando que as pessoas fiquem em casa. Em muitos locais, inclusive, estão prendendo as pessoas que descumprem as decisões no sentido de ficar em casa. É um processo, um período de reclusão, cujas saídas
são autorizadas apenas em determinadas condições, que é para se dirigir ao hospital, farmácias, mercados, ou para compra de atendimento de primeira ordem, né? Quem trabalha com serviços essenciais pode circular. Fora isso, eles estão pedindo, estão ordenando que as pessoas fiquem em casa. E aí, é evidente que, ao determinar que as pessoas fiquem em casa, nós não temos circulação de pessoas, nós não temos circulação de dinheiro, muitas vezes. Porque as pessoas, produzindo, elas geram dinheiro. E como é que esses governos estão enfrentando isso? É só o Brasil que está nessa, com essa dificuldade econômica, por conta do isolamento social em alguns estados? Não. Todos os países estão enfrentando isso, só que de uma forma diferente do que aqui o nosso governo federal quer, né? Não está se discutindo na Alemanha, por exemplo, se tem que furar o isolamento para o comércio abrir, como a Associação Comercial do Paraná quer, né? Não se discute isso. A Associação Comercial Alemã, o congênero deles lá, não está querendo que o governo mude a perspectiva. O que existe é um pacote, uma política econômica em auxílio a trabalhadores e empresários nesse período. Então, o governo abriu os cofres e está botando dinheiro na economia. E isso não só na Alemanha, mas em todos os países. Os Estados Unidos aprovou ontem um pacote de 2 trilhões de dólares. O berço, o país que sempre foi um país extremamente liberal, com uma política liberal, com um governo conservador, que é o governo republicano do Trump, está garantindo renda mínima às pessoas, com pagamentos mensais, estendendo o seguro-desemprego, aumentando o valor do seguro-desemprego, com um pacote auxiliar às indústrias, de abertura de financiamento. Então, tudo isso sempre com contraprestações, né? Contrapartida das indústrias é não demitir, a contrapartida das indústrias é não reduzir salário. Então, as medidas estão sendo todas nessa linha, né? Por um lado, o combate com o isolamento, por outro, a abertura de linhas de crédito para garantir de renda mínima aos trabalhadores informais, aos desempregados, às pessoas de uma forma geral, para poderem comer, já que não há circulação, né, de pessoas nesse período, para poderem garantir a sua subsistência, e abertura de linhas de crédito para os empresários, para que eles possam suportar esse momento de dificuldade. Então, todos os países que estão enfrentando o coronavírus trabalham com essa perspectiva. A Alemanha, a Áustria, a Dinamarca. Aí temos várias medidas, todas muito parecidas, com algumas nuances, com algumas diferenças de lugar a lugar, mas sempre trabalhando com uma ideia de financiamento de dinheiro do Estado na economia. E aí é importante falar, não há dinheiro. Todos os estados não têm esse dinheiro que está se botando circular. É um entendimento de que é um momento de dificuldade, é um momento excepcional e que precisa se romper aqueles programas de austeridade que foram pensados anteriormente, que precisa se romper com aquela ideia de que o déficit fiscal tem que ser observado, que os patamares têm que ser observados, tem que se reduzir o pagamento de juros e colocar o dinheiro na economia para a economia girar. Então, me parece que as medidas são mais ou menos nessa linha. Nós estamos enfrentando o governo federal com uma postura negacionista, nega o problema, nega a gravidade do problema, numa perspectiva de que minimiza o nosso presidente da República, minimiza a gravidade da doença, chama de resfriadinho, né, quando as pessoas estão morrendo disso no mundo inteiro, né, chama de resfriadinho, sob o pretexto de retornar à atividade econômica, né, com a intenção de retornar à atividade econômica. O que eu acho que nós temos que, panorama, esperar que o Congresso, a revelia do governo federal, aprove, amplie a proposta de renda mínima que foi encaminhada, né, ao Congresso, que não, aquela de R$200 lá por trabalhadores informais, acho que isso tem que ser ampliado muito, né? Exigir do governo federal uma política, uma linha de crédito para as empresas poderem suportar esse período, mas sempre pensando numa contrapartida, que a contrapartida do empregador que se beneficiar dessa linha de crédito é não demitir e não reduzir salários, né?
Acho que tem que ser claro nesse ponto, né? E, por fim, imaginar que a gente tem que seguir a política de combate ao coronavírus através do isolamento social por mais algum período, e a partir do momento que a gente estiver em condições de ir soltando, restringindo um pouco esse isolamento, as medidas irem sendo feitas nessa perspectiva. Então, minha preocupação maior é que o governo federal num decreto diga que, por exemplo, o comércio é uma atividade essencial e que aí determine o retorno das atividades do comércio. Determine por decreto que indústria é atividade essencial, então toda atividade da indústria volta. Então, essas são preocupações que a gente tem que estar à mente agora. Eu concordo bastante com o que o Nasser fala, e eu gostaria só de acrescentar, já estamos chegando aí ao final do programa, infelizmente. É um programa que a gente sempre gosta, é um assunto que nos dá vontade de falar durante bastante tempo. Eu queria apenas diferenciar algumas coisas aqui. Né, esse isolamento horizontal do isolamento vertical que ontem falou o presidente da República. Vamos atingir esse isolamento vertical. Ele nem sabe o que é isso. Isolamento vertical é que ficam isolados determinados grupos de pessoas, né? E essas pessoas, elas têm que ficar completamente isoladas das demais para que a economia vá assim acontecendo, as pessoas vão vivendo, e as pessoas que têm uma característica, uma carga de imunidade maior vão ser contaminadas, mas vão fazer aquilo que chama-se de rebanho de contágio, de imunidade. Não me lembro o termo, a terminologia correta que diz a respeito disso. Primeiro que a gente não tem condições de fazer isso, porque teria que fazer um número de testes gigantesco do qual isso não existe, e teríamos que isolar essas pessoas de outras, das outras, o que também acarretaria muito mais, precisarmos de muito mais moradias do que tem. Eu creio que nós do campo progressista, nós que trabalhamos sempre com uma ideia de fraternidade, de humanidade nas ações, precisamos aqui no Brasil, no lugar onde nós vivemos, um Estado forte, pelo amor de Deus. A gente precisa de um Estado forte, que tenha gente para trabalhar, enfermeiro, que tenha médico, que tenha professor, que tenha dinheiro para poder fazer, como disse ontem, muito bem dito, o presidente Lula falou ontem numa entrevista com o Haddad. Precisamos de um Estado rico que possa pagar, que possa investir na ciência, na tecnologia, que possa juntar todo mundo, todos os governadores, todos os ministros, todo mundo, e ter uma liderança para tocar um assunto tão sério quanto esse. Estamos trabalhando, não estamos tratando da vida humana, das vidas humanas desse país. São das vidas humanas no mundo inteiro e da existência, do futuro da existência desses países, dessas nações. Então eu espero sinceramente que quando nós pudermos voltar às ruas, Mariane, que a gente nunca mais queira sair delas. Eu acho que esse é o meu recado principal. Depois que a gente voltar, esse presidente que está aí é para ontem que ele tem que sair. Não sei de que forma, se tem que renunciar, se tem que impeachment, não me interessa de que forma. É para ontem que esse cara tem que sair. Esse cara não me representa, faz mal para a população e dolosamente pratica seus atos para manter uma turma de foquinhas que aplaudem ele, que alguns chamam de gado e outras coisas, e que só faz mal à nação. Mais um registro aqui de participação. Ricardo Mendonça: a economia foi classicamente definida como a ciência que otimiza a utilização dos recursos escassos. Ela serve ao ser humano e não o contrário. Obrigada pela participação de todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais. Nasser, obrigada por estar com a gente nesse programa de hoje. Suas considerações finais, por favor. É difícil falar num momento desse sem a gente primeiro fazer duas constatações. A primeira é de que esse governo acabou. Então, agora é questão de tempo, a gente definir como vai acontecer, mas o governo acabou. Está isolado politicamente, não pode até se rearranjar depois. Mas hoje, no momento, não há condições mínimas de governabilidade. E a segunda, e eu acho que é para a gente pensar, e de repente até futuramente até desenvolver isso melhor, é que o neoliberalismo mais uma vez demonstra que não dá conta
de resolver, de solucionar as crises do capital. Muito ao contrário, ele é fator de crise do capital, né? Então, ele é um dos fatores de crise do capital. Foi assim em 2008, quando teve o grande baque na economia mundial. É assim agora. Toda vez que temos um momento de crise, quem suporta a crise e as medidas efetivas para sair da crise são tomadas pelos Estados nacionais, pelos Estados. Então, é o Estado forte, com dinheiro do Estado, quem suporta a crise e suporta as medidas, estabelece as medidas para sair da crise. Não é o Estado inexistente, não é o Estado fraco, frágil que os neoliberais pregam, né? É um Estado diferente, é um Estado que estabelece investimentos na economia, mas também investimentos na sociedade, primando por parâmetros mínimos de dignidade, de manutenção de vida das pessoas. Portanto, se há alguma lição para a gente aprender nisso tudo, é que a gente precisa, no mínimo, retomar aquelas ideias que formaram nossa Constituição de 88, precisa, no mínimo, retomar a perspectiva de uma social-democracia no Brasil. Maravilha. Obrigada, Nasser. Obrigado por me permitirem a participação. Obrigada. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada, até breve. Agradeço ao Dr. Nasser, agradeço também ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, nas redes sociais, Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra, que todas as terças e quintas trazem pautas importantes e compartilham comigo deste programa. Felipe Magal, obrigada mais uma vez. Obrigado, Nasser, obrigado, Mariane, obrigado, Jonas, obrigado a todos os ouvintes. Queria mandar um abraço rápido para o pessoal do Sintel, lá de Minas Gerais, para o Calmon, companheiro, Aline Farias, Juliana Martins, Soraya, meu querido amigo Prado, Ivana Paulatti, João Portuga, tantos outros que nos mandaram mensagens. Desculpa não poder falar o nome de todos, também não poder comentar todos. Agradeço muito a participação. Vamos à luta, pessoal. O monstro é grande, mas sem dúvida nós vamos vencer não só o coronavírus, como o autoritarismo. O Cultura Revista de hoje por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência, e a reflexão que eu faço hoje, além, né, de cada vida importa, fique em casa, quem puder, é que, né, quanto necessário é o investimento em cultura e em educação, tão massacrados neste governo, né? A gente está vendo o reflexo disso neste momento. O Cultura Revista volta amanhã, eu volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, ouvinte da cultura a mais livre de todas, lembrando que o nosso jornalismo segue atento a qualquer momento, novas informações para você. Um abraço a todos e até amanhã.